Olá, eu sou Yadjen Chang e sou presidente do Instituto Siddhartha. É um prazer receber todos vocês aqui para falar sobre como a matemática pode ajudar no desenvolvimento econômico das cidades. E para essa conversa, escalamos um time de especialistas. Aqui do meu lado está o Victor Magnani, presidente da Associação Brasileira Online to Offline e do Conselho de Comércio Eletrônico da FEComércio. Muito obrigada pela presença, Victor. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho aqui no Instituto Siddhartha e estamos aqui para falar de um tema super atual, que é a matemática aplicada no dia a dia, nas empresas, na sociedade. Qual é a importância dessa ciência nos dias atuais? Muito obrigado. É um grande prazer ter você aqui neste momento. E também vamos ter a participação, não aqui presencial, mas junto com gente online, né, do matemático José Alberto Cuminato, diretor do Centro de Pesquisa de Inovação e Difusão do CMEA e da USP, e a Carolina da Costa, doutora em Cognição e Educação pela State University of Nova Jersey, professora de Pensamento Crítico e de Inovação do INSPER e também sócia da Mauá Capital. Bom, então, o que a gente vai discutir aqui, né? A pandemia da Covid-19, ela acelerou muitas mudanças que já vinham acontecendo no mercado de trabalho e também na economia. Mas ela também criou novos desafios. E os profissionais hoje, eles precisam se reinventar, né? Se tornar cada vez mais qualificados, porque as novas oportunidades estão surgindo. E com base em tudo isso que está acontecendo dentro dessa economia, temos o papel fundamental da educação e da matemática. Né? Então, a gente estava falando de profissões ligadas a essa disciplina que tem um potencial gigantesco de geração de riqueza. Até o Marcelo Viana, nosso querido amigo e apoiador, né, deste evento, diretor-geral do INPA, ele fez essa conta na sua coluna na Folha de São Paulo há algum tempo atrás, onde ele apresentou dados do Reino Unido, da França e Holanda e na Austrália, inclusive, que eles fizeram estudos técnicos para quantificar a contribuição da matemática às suas economias. E o resultado realmente foi impressionante. De 10 a 11% dos empregos estão com profissões com forte conteúdo matemático, ou seja, 10 a cada 100. E essas atividades geram entre 13% a 16% do PIB desses países, ou seja, ela gera mais riqueza também, né? E trazendo essa conta para o contexto brasileiro, a matemática ela poderia somar à nossa economia R$ 1 trilhão por ano. Então, o Brasil, frente ao momento que estamos vivendo, precisamos muito desse recurso. Recurso fazendo o quê? Investindo na formação de qualidade, né? Fazendo esse investimento, as cidades podem se tornar polos de tecnologia e inovação, e aí o Victor vai conversar e contar um pouco para a gente, inclusive combinar também a Carolina, né? Falando sobre inovação, ciência de dados, inteligência artificial, programação, algoritmos, enfim, tudo que passa pela matemática. Então, para começar o nosso debate, nós vamos falar agora sobre a onipresença da matemática e onde encontramos essa matemática. Olá, é um prazer estar aqui com o pessoal do Instituto Siddhartha, organizando esse seminário tão importante sobre mentalidades matemáticas e o impacto disso no mundo, em especial falando dos aspectos econômicos e do mundo do trabalho. A matemática, de uma forma bem simples aqui, resumindo, é uma linguagem e, ao mesmo tempo, uma maneira de você estruturar o raciocínio acerca dos problemas que estão ao seu redor. E, basicamente, todas as profissões visam, em algum aspecto, resolver um problema. Diante disso, elas se perguntam quais as variáveis afetam esse problema, como elas estão relacionadas e de que forma que eu posso, ao longo do tempo, avaliar se as minhas soluções estão resolvendo o problema para o qual me propus resolver. Então, esse tipo de raciocínio é a base da matemática, seja na maneira como a gente aprende a relação entre as variáveis, seja na maneira como a gente estrutura o nosso raciocínio para que a gente possa chegar a uma conclusão. Se a gente ensina matemática com esse olhar, a gente está preparando este indivíduo para entender que sempre que ele for dar uma explicação, construir um argumento, é sobre isso que ele está pensando, né? Sobre relações entre variáveis, como elas se interligam para explicar um fenômeno. Então, essa é a base da matemática em todas as profissões.
Dando exemplos aqui mais concretos, né? E aí, de alguma maneira, chegando na forma como a gente fala com os nossos jovens. A gente vai olhar por que né, o preço de um ativo aumentou, né? Quer dizer, o que gera, o que forma esse preço? O que faz isso ter valor ou deixar de ter valor? Ah, mas isso aqui só serve para quando a gente está falando de coisas materiais? Não, serve para quando a gente está falando também na avaliação das pessoas. Quando você tem que fazer um julgamento, avaliar um indivíduo num grupo, em algum momento você vai estar sempre usando parâmetros de alguma maneira quantitativos. E mesmo que sejam parâmetros subjetivos, você vai de alguma maneira precisar ponderar, qualificar, dar pesos diferentes. E essa é a base da matemática. Então, quando a gente fala da importância da mentalidade matemática, a gente está falando em grande medida da importância de entender a mentalidade matemática como uma grande plataforma de raciocínio, de construção de ideias, construção de teorias sobre a realidade, e obviamente que vão se pautar em dados para se testar se aquilo de fato acontece, como acontece, ao longo do tempo, como eu prevejo, como isso se manifesta diante dos parâmetros que eu estabeleci. Então, a base da matemática está em todo o processo humano de entendimento dos problemas, construção de teorias e previsões de forma geral e de como a gente, no final das contas, comunica essas ideias. Quanto mais clara a estrutura mental, melhor vai ser a comunicação, e é por isso que é tão importante a gente ensinar matemática não descolado desses fenômenos que vão cercar ao longo de toda a vida, né? As questões profissionais, as questões do trabalho e as questões que muitos dos profissionais vão ser chamados a resolver. Bom, para início desta apresentação, gostaria de agradecer o convite do Instituto Siddhartha e do Itaú Social, por intermédio das senhoras Iagen e Isabel Cortellini, que se dedicaram muito nas últimas semanas em fazer essa apresentação acontecer. Eu estou falando aqui nesse painel de economia, em que foi me solicitado fazer comentários sobre a onipresença da matemática e onde nós encontramos a matemática no dia a dia. Nesta apresentação, eu estou usando a palavra matemática, mas, na verdade, eu gostaria de enfatizar que trata-se aqui das ciências matemáticas. E, por ciências matemáticas, entendemos como a estatística, a matemática aplicada e a ciência da computação. É dessa mistura dessas diferentes disciplinas que hoje nós vivenciamos esse grande desenvolvimento do poder computacional e do poder de simulação das máquinas. Vários países do mundo fizeram avaliações criteriosas, através de consultorias, do valor da matemática na economia. No slide que vocês estão vendo, a gente mostra 4 desses estudos, e um deles, o feito na Inglaterra, mostra que 16% da economia da Inglaterra depende de alguma forma da matemática. Então, a matemática, ela, além de ser uma ciência importante para o conhecimento e a vida, ela presta uma grande contribuição na economia real, na economia do dia a dia. Nós, no CMEAI, no Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, tentamos converter esse potencial da matemática em conhecimento, de tal forma que as indústrias, o setor produtivo, o governo, as escolas possam utilizar este conhecimento. Continuando com minha apresentação do desenvolvimento da matemática nos últimos anos, eu gostaria que vocês prestassem atenção para essa figura que eu estou mostrando, que mostra o desempenho do poder computacional e do poder de simulação dos computadores nos últimos 5 anos, de 2009 a 2014. No setor computacional é muito conhecida uma lei que é chamada de Lei de Moore. Essa lei diz que o poder computacional das máquinas dobra a cada 2 anos, pelo mesmo preço.
Então, nos últimos 5 anos, o poder da máquina foi multiplicado por 6.500, como mostrado na figura. No entanto, a matemática proporcionou aos algoritmos um desenvolvimento de 870 mil vezes. De forma que, se você considerar o resultado final, que é o produto da máquina pelos algoritmos, nós temos esse número fantástico de 5 bilhões e 600 milhões de vezes de mais potência em 5 anos. No CMEI, nós temos muitos exemplos, temos mais de 100 projetos em que a matemática e as ciências matemáticas são aplicadas em atividades do dia a dia. Um dos exemplos da aplicação das ciências matemáticas que nós temos no CMEI é o da coleta de resíduos na cidade de Matão, onde a estatística é utilizada para otimizar a coleta dos resíduos e a sua reciclagem. Bom, tendo em vista meu último slide, então, vemos a importância da fluência de matemática numa população. Porque entender matemática, desenvolver matemática, é desenvolvimento social e desenvolvimento tecnológico. E aí, Vitor, esses dados são bem interessantes, né? O quanto a gente aprende com toda essa informação que a gente tem a partir desses dados, né? E você, onde é que encontramos a matemática? E a gente encontra matemática em tudo na nossa vida, seja nas formas como os objetos são fabricados, seja nas próprias empresas ou dentro de casa, no momento que a gente faz uma receita trivial com os nossos filhos. Eu acho que a gente está muito refém ainda, como Brasil, à segunda revolução industrial, que foi o momento em que não só o Brasil, como o mundo inteiro, teve que, de certa forma, departamentalizar, insular determinados conhecimentos para transformar as pessoas em especialistas. Foi aí que surgiram diversas profissões e esses profissionais inseridos nessas especialidades acabaram, de certa forma, excluindo da sua área do saber ou da sua curiosidade outras matérias. E isso começou a nascer dentro do ensino fundamental, passando para o ensino médio e também nos bancos das faculdades. Então significa, colocando de outra forma aqui, né? Se eu sou médico, eu vou me especializando de uma tal maneira naquilo que eu tenho interesse, ao ponto de, no final desse processo, eu ficar especialista numa cirurgia de joelho direito, mas só o menisco. E aí, quando você vai até esse profissional e faz aquela operação, aquele profissional não tem o olhar do todo, de todas as outras áreas ou sub-áreas do saber da medicina que impactam exatamente o pós-operatório daquela cirurgia ou até antes daquela cirurgia. E aí aquela pessoa acaba, em virtude daquela cirurgia, tendo que tomar outros remédios para vários outros efeitos colaterais. E aí vai surgindo carreiras multidisciplinares, né? Como, por exemplo, a medicina integrativa, como, por exemplo, o DPO, que é o Data Protection Officer dentro das empresas, aquele cara que é responsável pela segurança dos dados, que é uma mistura de direito, com uma mistura também com segurança da informação, que é uma área tecnológica. Até o próprio compliance é isso hoje dentro das empresas, né? Você tem uma parte que é muito jurídica, mas você tem uma parte que é muito RH, que é treinamento das pessoas. Então a gente tem que, de fato, tirar essas amarras da segunda revolução industrial, que é, de fato, você colocar as pessoas divididas, muitas vezes por ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas, e cada vez mais voltar ao que era o início da formação do saber, que é, de fato, o seu nascedor se dá por meio da filosofia, né, de uma maneira propedêutica, e que os filósofos, de certa forma, iniciaram todas as outras ciências, eles eram também matemáticos, alguns se enveredaram para a biologia, por exemplo, Aristóteles, com a divisão de gêneros e espécies. De fato, a gente retornar para o que é, de fato, o saber. O saber é essa pangeia. E aí, quando o aluno entender que essa divisão só é necessária para você tentar enxergar o mesmo problema sob ângulos diferentes, aí a gente vai atingir o nosso objetivo. Por isso que o Siddhartha acerta em falar em mentalidade matemática. Porque não importa qual é a minha tendência, se a minha tendência é para a comunicação,
se a minha vontade é seguir uma carreira em biologia, não importa. Você vai precisar da matemática para você começar a construir, e muito mais do que construir a resolução do problema, é dialogar com as outras pessoas, né? Em virtude desses silos, às vezes o físico não consegue conversar com o cara que é o jornalista, aí um fala o economês, o outro fala o juridiquês, e aí essa falta de entendimento que faz com que muitas vezes a gente não consiga dar os próximos passos, não só nas empresas, como na sociedade. Sim, perfeito, Vitor. Acho que é isso mesmo, né? Você comentou do mentalidades matemáticas e essa perspectiva que você colocou da segunda revolução industrial realmente é muito interessante, né? Tudo compartimentalizado e a gente vem de uma herança de educação, inclusive com essa visão de tudo compartimentalizado. E nosso esforço aqui é de trazer a matemática à tona, como você mesmo falou, o José e a Carolina, ela está integrada em tudo, né? Como a gente traz essa visão novamente para a educação de que a matemática faz parte de tudo. Não só matemática, como história, português, linguagens, todas elas estão integradas e ter uma visão mais ampla sobre esse aprendizado, né?